você gostaria de jantar com a gente? Perguntou a garotinha ao Siu solitário no dia dos namorados. A neve caía com mais força agora, cada floco parecendo pequenas agulhas geladas no rosto de Marcus Chun, como lembretes dolorosos de sua ação. Ele puxou o casaco de lã mais para perto do corpo e checou o celular novamente. 7h43 da noite, dia dos namorados. E as únicas mensagens eram da assistente, falando sobre a reunião do conselho no dia seguinte. O Central Park estava quase deserto, exatamente como ele gostava. Nada de casais de mãos dadas, nem risos ecoando entre as árvores congeladas. Apenas ele, um banco, e o silêncio misericordioso do inverno. De repente, uma voz suave quebrou o silêncio. Moço, o senhor está triste? Marcos levantou o olhar. À sua frente estava uma menininha de cerca de 5 anos, vestida com um casaco vermelho vivo que a fazia parecer um pequeno cardeal na neve branca. Cachinhos loiros escapavam do gorro de tricô combinando, e os olhos castanhos o observavam com a curiosidade pura que só as crianças têm. Estou bem menos, respondeu Marcos, com a voz mais suave que usara o dia inteiro. Você não deveria estar com seus pais? A garota inclinou a cabeça e apontou. A mamãe está ali. Uma mulher a cerca de 10 metros revirava a bolsa com pressa, falando ao celular, visivelmente frustrada. Ela perdeu as chaves de novo. Perde tudo, na verdade. Marcos observou a mulher girando sobre os próprios pés, o cabelo escuro voando com o vento. Mesmo de longe dava para ver o estresse em seus olhos. "Eu sou a Emma", disse a menina, aproximando-se um pouco mais. "O senhor vai jantar sozinho hoje?" A pergunta o pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém perguntara isso para ele? Quando foi a última vez que alguém se importou com qualquer coisa sobre ele, que não fosse trabalho? E começou ele, mas a resposta morreu na garganta. Porque hoje é dia dos namorados menos. Continuou Emma, como se explicasse o óbvio. E ninguém devia comer sozinho, no dia dos namorados. A mamãe sempre diz isso. Emma, a Mulher, correu até elas, ofegante, com o rosto vermelho de pânico e vergonha. "Me desculpe, senhor. Ela não costuma abordar estranhos. Ele não é mais estranho." "Mamãe!" respondeu Emma com convicção. "O nome dele é Ela Olhu." Para Marcos com expectativa. Ele, sem perceber, já estava de pé e estendendo a mão. Marcos Chun menos disse. "Sofia Reis", respondeu ela, apertando a mão dele com firmeza. Seus dedos estavam ásperos, marcados pelo trabalho duro. "Desculpe por Emma. Ela é muito sociável. Não peça desculpas. Ela é encantadora." As bochechas de Sofia coraram. Talvez ela estivesse acostumada com pessoas menos pacientes com a filha. "Você é professora?" perguntou Marcos, notando o olhar protetor que ela lançava a Emma. A voz calma, mesmo estressada, denunciava a prática com crianças. "Professora de arte na escola Pronto-Socorro 184. Menos respondeu ela, mas então franziu o rosto ao ouvir um som vindo do bolso do casaco. Puxou um saquinho de papel, cujo fundo havia rasgado, e dezenas de cartões feitos à mão caíram na neve. "Não, não, por favor, não!" murmurou Sofia ajoelhando-se na neve para resgatar os cartões encharcados. "Fiquei até 3 da manhã fazendo isso para meus alunos." Marcos se abaixou sem pensar 2 vezes, ajudando-a a recolher os pedaços coloridos. Agora arruinados pela neve, o orçamento da escola foi cortado outra vez. Menos ela disse, com a voz trêmula. "Não pude comprar cartões para os 30 alunos. Fiz tudo à mão." "E agora?" Emma observava em silêncio, com o olhar maduro demais para sua idade. "Minha mãe trabalha muito. Ela faz desenhos lindos com os alunos todos os dias." Marcos olhou para os cartões em sua mão. Simples, mas feitos com cuidado. Cada um, com um toque único. Imaginou Sofia, sozinha, colando corações na madrugada. De repente, Emma falou, "Você quer jantar com a gente? Mamãe faz o melhor espaguete. E é dia dos namorados." Sofia arregalou os olhos. "Emma, não podemos simplesmente convidar." Na verdade, Marcos interrompeu. E, para sua própria surpresa, completou. "Eu adoraria, se vocês me aceitarem." Sofia o encarou, ainda segurando os cartões destruídos. "Você não precisa. Eu quero", disse ele, e percebeu que era verdade. Emma bateu palminhas cobertas por luvas. "Sim, mamãe. Podemos fazer molho extra?" Sofia olhou para a filha, depois para Marcos. E ele viu o momento exato em que ela decidiu arriscar. "Tá bom menos", disse ela, se levantando e sacudindo a neve dos joelhos. "Mas eu aviso logo. Nosso apartamento é pequeno." "E a Emma fala demais, parece perfeito?" Marcos respondeu, com sinceridade. Enquanto caminhavam rumo ao metrô, Emma pulando entre eles e contando sobre seu dia na escola, Marcos sentiu algo que não sentia havia muito tempo.
Expectativa pela primeira vez em anos. Ele estava ansioso pelo jantar. Onde você aprendeu a cozinhar? Com minha abuela. Ela morava com a gente quando eu era pequena. Costumava dizer que uma mulher que não sabe alimentar sua família não é mulher de verdade. Sofia sorriu ao lembrar da avó. Muito antiquado. Eu sei, mas ela estava certa sobre uma coisa. Cozinhar é um ato de amor. E o que aconteceu? Ela morreu quando eu estava na faculdade. Câncer. Foi nessa época que conheci o pai da Emma. Ele era estudante de enfermagem no hospital. Parecia tão atencioso, tão dedicado em ajudar os outros. A voz de Sofia ficou mais baixa, quase um sussurro. Acontece que ele era muito melhor em cuidar de estranhos do que da própria família. Emma levantou os olhos do livrinho de colorir. Papai mora na Califórnia agora. Às vezes ele manda cartões de aniversário. Marcos sentiu um aperto no peito, uma raiva inesperada daquele homem que teve a audácia de abandonar duas pessoas tão incríveis. Sinto muito. Não sinta menos, disse Sofia com firmeza. Mas Marcos percebeu um resquício de dor no fundo da voz. Estamos melhor assim. Eu e Emma cuidamos uma da outra. Né, Mika? Sim, mamãe. A gente é uma equipe! Enquanto terminavam o jantar, Marcos se deu conta de algo raro. Ele estava relaxado. De verdade. Aquela casa simples tinha vida, alma, risadas. Tudo o que seu enorme e silencioso apartamento nunca teve. Posso ajudar com a louça, menos ofereceu. Vendo Sofia começar a limpar a mesa, você é o convidado. Ela protestou. Um convidado que sabe lavar pratos, respondeu ele, já arregaçando as mangas. Os dois trabalharam lado a lado na cozinha apertada. Sofia levava Marcus no sofá. Emma montava um castelo de blocos e narrava uma aventura épica envolvendo uma princesa e um dragão. Ela tem uma imaginação incrível, disse Marcos. Sorrindo, herdou de mim. Eu inventava histórias para ela dormir. Agora ela cria as próprias. Sofia lhe passou um prato para secar. E você, tem filhos? Não, minha ex-esposa achava que filhos atrapalhariam nossas carreiras. Na época, eu concordei. Mas Marcos hesitou. Hoje, me arrependo. Sofia o olhou com empatia. Ainda dá tempo. Sabia? Você é jovem. 38 não parece tão jovem para recomeçar. É a idade perfeita menos. Respondeu ela com firmeza. Velho o bastante para saber o que quer. Jovem o suficiente para correr atrás. Eles terminaram a louça em silêncio confortável. E Marcos percebeu. Não queria que aquela noite acabasse. Eu acho que já vou indo, disse enfim. Embora tudo dentro dele pedisse para ficar. Obrigado pelo jantar, disse, voltando-se para Emma. E obrigado pelo convite. Senhorita! Emma correu e o abraçou com força. Você pode voltar quando quiser, Sr. Marcos. Né, mamãe? Sofia sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de algo novo. Algo que Marcos não via há muito tempo. Esperança sim, sempre que quiser. Enquanto caminhava até o metrô, com os flocos de neve ainda caindo sobre os ombros, Marcos notou algo curioso. Ele estava sorrindo. E não era por um novo contrato, nem por ações em alta. Era porque, pela primeira vez em muito tempo, ele queria estar vivo no dia seguinte. Capítulo 3. Construindo. Algo bonito. 3 semanas se passaram desde aquele jantar nevado de Dia dos Namorados. E Marcos não conseguia parar de pensar em Sofia e Emaú, que começou com cafés 2 vezes por semana virou quase uma rotina. E ele ansiava por esses encontros mais do que por qualquer reunião com investidores. Você está diferente, menos comentou Jennifer, sua assistant. Naquela manhã, sorriu lendo os relatórios trimestrais. Marcos não disse, mas no fundo, estava pensando no último desenho da Emma. 3 bonequinhos de palito, ela, Sofia e ele, de mãos dadas. Ele começou a fazer voluntariado na Pronto-Socorro. 184. Lia histórias para as crianças e ajudava os professores com problemas nos computadores. A diretora, Sra. Rodrigues, o recebia com entusiasmo. CEO em meio a lápis de cor e giz de cera. Senhor Chun chegou. A voz de Emma ecoou no corredor. Ela correu em sua direção com a mochila balançando, pulou nos braços dele e o abraçou. Com força. Oi, minha artista favorita. Como foi a aula de artes hoje? A gente pintou flores. Quer que eu pinte uma para você? Eu adoraria. No meio de quadros caríssimos, eram os desenhos de Emma, que agora enfeitavam a geladeira dele. Pela primeira vez, o apartamento começava a parecer um lar. Sofia apareceu na porta da sala de aula, limpando tinta das mãos com um papel toalha. Usava um suéter verde simples que realçava seus olhos, e o cabelo preso em um coque bagunçado. Você chegou cedo hoje, disse ela, sorrindo. A reunião terminou antes. Pensei em ver se você precisava de ajuda. Ela hesitou. Aquela expressão, ele já conhecia. Mistura de gratidão e resistência. Sempre que ele se oferecia para ajudar, na verdade,
Sim, o laboratório de informática travou de novo. Disse que talvez você pudesse dar uma olhada. Marcos seguiu Sofia até uma sala pequena, cheia de computadores antigos. Alguns nem ligavam mais. Esses computadores são mais velhos que os alunos, disse ele, examinando os cabos. Literal man, respondeu Sofia. O distrito sempre promete novos. Mas Marcos conhecia essa realidade. Ele via nos relatórios escolas públicas à beira do colapso, professores tirando dinheiro do próprio bolso. Talvez eu possa ajudar, disse ele, cuidadosamente. Conheço pessoas que trabalham com tecnologia educacional. Marcos, você não precisa, me deixa tentar. Sem promessas, mas talvez haja uma solução. Na segunda-feira seguinte, um caminhão descarregou 20 computadores novinhos na PS, com softwares educacionais instalados, e uma nota, dizendo que era uma doação de um programa comunitário local, do outro lado da rua. Marcos observava escondido atrás de um carro, como um adolescente. Mais tarde, tomando café com Sofia, ela comentou: aconteceu algo. Strandhold, a escola recebeu computadores novos, máquinas modernas, caríssimas, e o doador pediu anonimato. De novo. Marcos tentou disfarçar. Que ótimo, né? É você. Não é? Perguntou Sofia, olhando nos olhos dele. Ele abriu a boca para negar, mas não conseguiu. Ela merecia a verdade. Eu queria ajudar. As crianças merecem mais. Eu sei. Mas Marcos, eu preciso que você entenda uma coisa. Sofia seguro. A xícara com firmeza. Eu lutei muito para chegar aqui. Meus pais limpavam escritórios. Meu pai fazia obra. Eu conquistei esse emprego. Eu crio a Emma. Com meu suor. Quando alguém simplesmente me dá as coisas, eu sinto que não fui suficiente por mim mesma. Mas você é suficiente, disse Marcos, com sinceridade. Você é incrível. Então me deixe ser incrível, sem o seu dinheiro. Marcos assentiu. Desculpa. Eu entendi. Sofia sorriu, e a tensão se dissipou. Ainda bem, porque tem outras formas de ajudar. Ela fez uma pausa. A Emma pergunta de você o tempo todo. Ela nunca teve uma figura paterna? Uma figura paterna? O pai dela sumiu quando ela tinha 2 anos. Ela quase nem lembra dele, mas com você. Ela está até desenhando retratos de família com nós 3. Marcos sentiu o coração apertar e aquecer. Nós 3? Eu devia ter dito antes, mas tinha medo de te afastar. Você não vai me afastar, respondeu Marcos. E Eldizer. Isso, soube que era verdade. Eu sei que é cedo, disse Sofia, baixando os olhos. Só se passaram algumas semanas, mas eu não lembro a última vez que fui tão feliz. Ela pegou a mão dele por cima da mesa. E isso me assusta. Porque coisas boas na minha vida costumam não durar. Talvez essa dure, disse Marcos. E pela primeira vez, Sofia acreditou. Carinhoso, presente, envolvido. Foi assim que o pai da Emma parecia. Até o dia em que decidiu que ser uma família era difícil demais. E simplesmente foi embora. Marcos virou a palma, da mão para cima, e entrelaçou os seus dedos nos de Sofia. Eu não sou ele. Eu sei, disse Sofia, com sinceridade. Acho que sei. Mas Marcos, eu preciso proteger a Emma e a mim mesma. Se isso tudo for só uma curiosidade sua sobre como é brincar de família com um pacote pronto, não é isso, interrompeu ele. Firme. Sofia, eu tô me apaixonando por você. Por vocês duas. Eu sei que é rápido, eu sei que parece loucura, mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Os olhos de Sofia se arregalaram. Por um instante, Marcos temeu ter falado demais, cedo demais. Mas então, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, que chegou aos olhos e fez o coração dele acelerar. Eu também estou me apaixonando por você. Ela sussurrou. E isso me apavora. Apavora de um jeito bom? Ou ruim? De um jeito bom menos, disse Sofia, apertando a mão dele. Aquele tipo de medo que mostra que algo real está acontecendo. Enquanto caminhavam de volta para o pequeno apartamento de Sofia, Emma saltitava entre eles, contando animadamente sobre seu dia na escola. Marcos sentia o coração apertado. De medo, sim, mas pela primeira vez, ele aceitava esse medo porque finalmente fazia parte de algo maior, algo verdadeiro, algo bonito. E ele estava determinado a não deixar o dinheiro, nem os erros do passado destruírem isso. Capítulo 4. Menos orgulho e preconceito. Abril trouxe dias mais quentes, mas entre Marcos e Sofia, o clima esfriou. 2 meses de um romance delicado e cuidadoso estavam sendo colocados à prova menos, e não por falta de sentimento, mas por algo ainda mais perigoso. A realidade. Marcos estava em seu escritório revisando relatórios quando recebeu a mensagem curta de Sofia. Emergência em casa. Não vou poder jantar hoje. Desculpa. Ele esperava por aquela noite a semana toda. As quintas tinham virado ritual,
comida tailandesa, lição de casa com Emma, conversas leves, e a sensação de pertencimento que ele nunca teve, mas as mensagens dela vinham sendo cada vez mais distantes. Algo estava errado. Naquela noite, em vez de voltar ao seu apartamento silencioso e luxuoso, Marcos pegou o metrô até o bairro de Sofia. Disse a si mesmo que era preocupação, mas a verdade era mais simples. Ele sentia saudade. Ao virar a esquina da rua dela, avistou Emma sentada nos degraus do prédio, mochila ao lado e lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos correu. Emma, o que houve? Cadê sua mamãe, Sr. Marcos? Emma correu para os braços dele. Mamãe está lá em cima chorando. O homem veio com os papéis estranhos. Ela teve que assinar. Agora ela não para de chorar. O sangue de Marcos gelou papéis. Que tipo de papéis? Eu não sei. Mas mamãe disse que talvez a gente tenha que se mudar. Marcos subiu as escadas carregando Emma, o coração disparado. A porta do apartamento estava entreaberta. Lá dentro, ouvia-se a voz trêmula de Sofia. Mãe, eu sei que estou atrasada. Mas me dá só mais 2 semanas. Eu juro que vou conseguir pagar. Ele bateu de leve na porta. É o PII. Sue e o Marcos. A Emma estava sozinha lá embaixo. O silêncio caiu. Depois de alguns segundos Sofia apareceu. Os olhos vermelhos, a mão trêmula, e um papel, que Marcos reconheceu imediatamente. Ordem de despejo. Quanto você está devendo? 3 meses, sussurrou ela, sem encará-lo. A Emma teve pneumonia em janeiro. Os remédios foram caros, e depois a escola cortou minhas horas por causa de orçamento. Tô fazendo o turno da noite num restaurante em Astoria. Mas não, tá dando. Emma observava a mãe com seriedade. Não era a primeira vez que via a mãe lutar sozinha contra as contas. E isso partiu o coração de Marcos. Deixa eu ajudar, disse ele. Sampan, eu posso não. A voz de Sofia foi firme, quase cortante. De jeito nenhum, Sofia. Por favor, seja razoável. Essa é a casa da Emma, você acha que eu não sei disso? A voz dela se quebrou. Você acha que eu não entendo o que isso significa para minha filha? Mas eu não vou aceitar seu dinheiro, Marcos. Eu não posso, por quê? Eu tenho mais do que poderia gastar em 10 vidas. Qual o sentido de ter tudo isso? Se não posso ajudar quem eu amo, porque muda tudo, ela gritou. Depois abaixou a voz ao olhar para Emma. Porque no momento em que eu aceitar o seu dinheiro, eu deixo de ser sua parceira. Viro sua caridade, eu não vejo você assim. Talvez agora não veja. Mas um dia, vai ver. Quando a gente brigar, vai lembrar que você pagou meu aluguel. Quando eu discordar de você, vai pensar que você banca minha filha. E aí, cada decisão vai girar em torno do seu dinheiro, não de nós dois. Marcos sentia a raiva crescer. Não é quem eu sou, Sofia, não. Ela puxou o celular. Abriu uma página. Pesquisei depois da doação dos computadores. Marcos Chum, CEO da Teshflow Solutions. Fortuna estimada em 50 milhões. Penthouse, em Manhattan. Sabe quanto você paga de aluguel? Mais do que eu ganho no ano. Você me investigou? Eu precisava saber com quem estava me envolvendo. E o que eu descobri é que você vive em outro mundo. Onde os problemas se resolvem com cartão de crédito. Onde mulheres como eu existem para serem salvas. Isso não é justo. Não é. Olha bem ao redor, Marcos. Esse é o meu mundo, moveis os cedos. Contas que não consigo pagar. Uma filha que vê a mãe chorar por causa de um aviso de despejo. E você chega, com seu terno caro, distribuindo soluções como se fosse fácil. Ela se abaixou para abraçar Emma, que chorava baixinho. Mamãe, a gente vai se mudar mesmo? Eu não sei, Mika. Mamãe está tentando resolver. E o Sr. Marcos? E nossos jantares? O rosto de Sofia se desmanchou em dor. O Sr. Marcos tem a vida dele, filha. Um mundo que é só dele. E a gente tem o nosso. Marcos se ajoelhou diante de Emma. Emma, me escuta. Tá bem? Só porque eu e sua mamãe estamos discordando. Não significa que eu não me importo com você. Não significa que eu vou sumir. Mas você pode sumir. Disse Emma com a sinceridade brutal das crianças. Papai também disse que se importava. E foi embora. As palavras doeram como um soco. Marcos olhou para Sofia. E viu a mesma dor refletida ali. Eu não sou o seu pai. Emma, eu não vou a lugar nenhum. Os adultos sempre vão embora menos. Murmurou a menina. Sofia se levantou com Emma no colo. Acho melhor você ir. Marcos, Sofia, por favor. Vamos conversar como adultos. Agora você quer conversar racionalmente? Ela respirou fundo. Ok. Vamos ser racionais. Você é bilionário, milionário menos, corrigiu Marcos automaticamente. Tanto faz. Você é rico. E isso uma me. Solteira, quebrada, prestes a ser despejada. Você sente pena? Talvez esteja até apaixonado pela ideia de me resgatar. E eu, fui ingênua o suficiente para acreditar que era amor. É amor, disse Marcos, desesperado. O que a gente tem, o que eu sinto, é a coisa mais real da minha vida.
Então prova menos, disse Sofia. Baixinho. Vá embora, me deixa lidar com isso sozinha. Se o que temos é real, vai sobreviver, mesmo sem sua ajuda financeira. Marcos encarou aquela mulher, orgulhosa. Tomou-se e entendeu. Ela preferia perder tudo a perder a própria dignidade. Uma parte dele admirava essa força. Outra queria gritar com ela. Queria fazê-la entender que aceitar ajuda não a tornava fraca. Tá bem menos, disse ele. Por fim, com voz baixa. Mas, Sofia, quando você estiver dormindo no carro com sua filha, porque foi orgulhosa demais para aceitar a ajuda de alguém que te ama. Lembra que essa foi a sua escolha. As palavras foram cruéis, e Marcos se arrependeu assim que as disse. O rosto de Sofia ficou pálido. Emma voltou a chorar. Vá embora menos, sussurrou Sofia. E não volte mais. Marcos olhou uma última vez para Emma menos, aquela menininha que um dia o convidou para jantar, e mudou a vida dele. E saiu. Do lado de fora, no frio, ele se deu conta, com todo o dinheiro e poder que tinha. El now ideia de como lutar pelas coisas que realmente importavam. E talvez, quando descobrisse como já fosse tarde demais, você não está bem. Você tá um caco. E aquela professora que você estava vendo, a Sofia. Marcos travou o maxilar, não deu certo. Mas a verdade era muito mais complicada. Durante o último mês, Marcos havia passado pela frente da escola, pronto-socorro 184 diversas vezes. Sempre na esperança de ver Sofia, ou talvez apenas vislumbrar Emma. Começava mensagens no celular, e deletava antes mesmo de terminar. Chegou a buscar o endereço de Sofia online, e ficou 20 minutos, parado no carro, em frente ao prédio novo dela. Antes de ir embora, se sentindo um stalker desesperado, através de uma conversa cuidadosamente planejada com a diretora, Ezra Rodrigues, ele descobriu que Sofia ainda lecionava. Estava exausta, trabalhando em 2 empregos. Emma agora ficava com uma vizinha após as aulas. Enquanto a mãe enfrentava turnos noturnos, a ordem de despejo tinha sido real. Tinham se mudado para um apartamento menor, em um bairro mais perigoso e mais distante da escola de Emma. Cada nova informação era uma facada no peito. Mas Sofia tinha feito sua escolha. Preferia lutar sozinha a aceitar ajuda, e Marcos estava aprendendo a viver com as consequências de amar alguém orgulhosa demais para ser amada. O telefonema veio numa quinta-feira chuvosa. No final de maio, Marcos estava no escritório, encarando relatórios frios e pensando em como seu enorme apartamento pareceria ainda mais vazio naquela noite. Sr. Chum, aqui é Maria Santos, vizinha da Emma. Consegui seu número com a escola. Disseram que o senhor é voluntário lá às vezes. O sangue de Marcos gelou a Emma. Tá bem, ela está no hospital, no Queens General. Caiu e bateu forte a cabeça. A Sofia está com ela, mas a voz de Maria baixou. Ela está apavorada. E a Emma, só pergunta do senhor. Marcos já pegava o casaco. Qual o quarto? Emergency. Pediátrica. Mas Sr. Chum, a Sofia não sabe que estou ligando. Talvez ela não queira. Eu lido com a Sofia menos, disse Marcos, já entrando no elevador. Só diga a Emma que estou indo. A viagem de Manhattan até o Queens nunca pareceu tão longa. Semáforos vermelhos, caminhões lentos, e as mãos de Marcos tremendo no volante. Quando finalmente chegou ao hospital, correu direto para a ala pediátrica. Encontrou Sofia numa cadeira de plástico, com as roupas ainda manchadas de tinta da escola. Emma estava ao lado dela, com um curativo borboleta na testa, e lágrimas secas nas bochechas. Senhor Marcos, o rosto de Emma se iluminou. Ela tentou descer da cadeira. Cuidado. Princesa menos, disse Marcos, ajoelhando-se ao lado dela. Ouvi dizer que você levou um tombo e tanto. Eu caí do trepa-trepa no parquinho. Sangrou um monte. Mamãe chorou. Marcos olhou para Sofia. Ela também o encarava menos, um olhar misturado de alívio e cansaço. Estava mais magra, com olheiras profundas e uma tristeza gravada no rosto que ele nunca havia visto antes. Como ela está? Concussão leve. Karen observa lá durante a noite. Mas ela vai ficar bem menos. A voz de Sofia estava rouca. Tu tonto corar? Você não precisava ter vindo, claro que precisava. Marcos sentou-se ao lado dela, pôde sentir o cheiro familiar. Tinta, baunilha, e algo que era unicamente dela. A Maria me ligou. Ela estava preocupada com vocês duas. Sofia soltou uma risada amarga. A Maria se preocupa demais. Vocês têm onde ficar? Alguém para ajudar? Com a Emma, a gente vai dar um jeito, disse Sofia, automaticamente, mas Marcos notou a leve tremedeira na voz dela. Emma subiu no colo dele, e Marcos sentiu algo dentro de si descongelar. 6 semanas de vazio se quebraram. Naquele instante, eu senti sua falta. Senhor Marcos.
Mamãe disse que você estava ocupado com o trabalho, mas eu achei que você não gostava mais da gente. Sofia se enrijeceu ao lado dele. Emma, eu nunca deixaria de gostar de vocês. Senti sua falta todos os dias então. Por que o senhor não foi mais lá? Marcos olhou para Sofia. Ela lhe deu um pequeno aceno de permissão. Eu e sua mamãe tivemos uma briga. Coisa de adultos. E às vezes, quando adultos brigam, precisam de um tempo para pensar e penso todos os dias. Tessel, com os olhos fixos no rosto de Sofia. Sofia chorava em silêncio. Agora, tentava limpar as lágrimas antes que Emma percebesse. Mamãe anda triste, disse Emma, com a sinceridade infantil. Chora à noite. E sempre está cansada, porque trabalha no restaurante depois da escola. Emma, disse Sofia, tentando mudar de assunto. Tá tudo bem, mamãe. O senhor Marcos se importa. Dá pra ver. Uma enfermeira apareceu na porta. Emma Raiz. O quarto dela está pronto. Enquanto seguiam pelo corredor, Sofia caminhava ao lado da cadeira de rodas de Emma. Marcos carregava a mochila rosa da menina. E, no meio do hospital, Marcos percebeu o quanto sentia falta disso. Não apenas de Sofia, nem só de Emma, mas dos três, juntos. O jeito como Emma pegava na mão de ambos, instintivamente, o olhar que Sofia lançava a ele em busca de segurança. Enquanto a enfermeira explicava os procedimentos, o modo como tudo se encaixava, como um quebra-cabeça, que ele não sabia que estava incompleto. O quarto de Emma era pequeno, mas colorido, com desenhos de animais nas paredes, e uma janela com vista para os arranha-céus do Queens. Enquanto a enfermeira acomodava Emma, Sofia e Marcos ficaram parados perto da porta. Eu devia ligar pro restaurante, disse Sofia. Avisar que não vou hoje, você vai perder o pagamento do turno. Rosto dela se contraiu. Eu dou um jeito, Sofia. Por favor. Não aqui, não agora. Emma, já sob efeito da medicação piscava devagar. Vocês vão ficar comigo? Claro, minha flor, disse Sofia. Puxando uma cadeira? O senhor Marcos também? Marcos olhou para Sofia. Ela assentiu. Eu fico também. Emma dormiu, e Marcos e Sofia ficaram lado a lado em cadeiras desconfortáveis, separados por 1 metro, e ainda assim mais próximos do que estiveram em semanas. Ela pergunta. Do Volca todo dia, disse Sofia em voz baixa. Quando o senhor Marcos vem jantar? Por que ele sumiu? Foi culpa minha. Marcos fechou os olhos. Me desculpa. Eu nunca quis que ela pensasse. Eu sei, interrompeu Sofia. Nessas semanas, eu pensei muito. Sobre orgulho, sobre a Emma, sobre o que realmente importa. Ela olhou para a filha adormecida. Depois para Marcos. Eu senti sua falta. Nós duas sentimos. E talvez eu estivesse errada. Errada sobre o quê? Talvez aceitar a ajuda de alguém que te ama não seja fraqueza. Talvez proteger o próprio orgulho. Não vale a pena se for para deixar minha filha triste. A voz dela falhou. Talvez eu estivesse tão assustada de ser magoada de novo, que joguei fora a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Marcos aproximou a cadeira. Sofia, me deixa terminar, disse ela, respirando fundo. Eu tive medo, Marcos, medo de depender demais de você. Medo de ver a Emma te amar como pai, medo de você ir embora, como o pai dela foi. Mas eu sei disso agora. Estou tentando saber. Ela deu um sorriso triste nessas semanas. Eu provei para mim mesma que consigo sobreviver sem você. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Marcos segurou a mão dela. Dessa vez, ela não se afastou. Eu também. Estive miserável, disse ele. Nada faz sentido sem você. Sem vocês eu te amo, sussurrou Sofia. E me desculpa por ter deixado o medo falar mais alto do que o amor e o também me te amo, disse Marcos, beijando a mão dela. As duas. E eu não vou a lugar nenhum. Nunca mais. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em 6 semanas, Marcos voltou a respirar em paz. Ainda haveria conversas sobre dinheiro, orgulho e como construir um futuro juntos. Mas, ali, naquela sala de hospital, com Emma dormindo e Sofia ao seu lado, Marcos soube. Eles iam dar um jeito. Porque agora, eles tinham algo pelo qual valia a pena lutar. Tinham um ao outro. Nenhum dos dois havia dormido direito, mas nenhum queria soltar a mão do outro. Emma foi a primeira a se mexer. Abriu os olhos devagar, confusa com um ambiente estranho, menos até ver Marcos e Sofia ali, sentados ao lado de sua cama. Seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso verdadeiro que Marcos via há meses. Vocês dois ficaram, disse ela, com a voz ainda sonolenta. Nós prometemos. Lembra? Disse Sofia alisando o cabelo da filha. Como você está, minha flor? A cabeça ainda dói um pouquinho. Mas e o TBM? Emma olhou para os dois com aquela percepção afiada que só as crianças têm.
Vocês são amigos de novo? Sofia lançou um olhar incerto para Marcos, esperança e medo misturados no rosto. Estamos tentando, minha querida. Que bom, disse Emma decidida. Não gosto quando vocês estão tristes. O Dr. Kim, o pediatra que estava acompanhando Emma, apareceu na porta com uma prancheta e um sorriso caloroso. Depois de uma pequena avaliação, que incluiu Emma tocar o nariz, andar em linha reta e responder onde estava e que dia era, ele deu o veredito: ela está pronta para ir para casa, mas sem parquinho nem trepa-trepa, por uma semana, hein? Enquanto arrumavam as coisas para sair, Marcos percebeu que ninguém havia falado sobre o mais importante. O que vinha depois. Sofia perdera o turno no restaurante na noite anterior, e o dinheiro faria falta. Emma precisaria de cuidados em casa, e Sofia ainda teria que trabalhar na escola. Eu posso ficar com a Emma hoje, ofereceu Marcos, enquanto aguardavam a papelada da alta, trabalho do seu apartamento, cuido para ela descansar direitinho. Sofia hesitou. Marcos viu o conflito no olhar dela. O orgulho que os separou, antes ainda lutando contra a dura realidade de ser mãe solo. Mas você tem reuniões, coisas importantes, disse U, nada mais importante que isso, disse Marcos, apontando para Emma, que naquele momento tentava fazer as flores do avental hospitalar dançarem, e, sinceramente, a maioria das minhas coisas importantes dá para resolver de qualquer lugar, com Wi-Fi. Me deixa ajudar, não porque você não consiga sozinha, você já provou que é capaz de tudo, mas porque eu quero ajudar, porque cuidar da Emma é como cuidar da minha família. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Família, se vocês me aceitarem. Marcos respirou fundo. Eu sei que ainda temos coisas a resolver. Sobre dinheiro, orgulho. Sobre como construir algo onde nenhum de nós perca a própria identidade. Mas essas 6 semanas me ensinaram uma coisa. Eu não quero ficar de fora. Quero estar dentro dessa vida com vocês. Quero ser parte da vida de vocês. Emma olhou de lado, parando sua dança, como uma família de verdade. Com uma mamãe, um papai e uma menininha. O coração de Marcos disparou. Você gostaria disso, Emma? Mais que tudo, disse ela, séria, mas só se prometer que não vai embora como o papai foi. Marcos se ajoelhou ao lado da cama da menina, pegando suas mãos pequenas. Emma, escuta com atenção, tá? Eu não sou seu papai. Não posso substituí-lo, e nem quero. Mas, se a sua mamãe disser sim, eu gostaria de ser algo novo. Alguém que ama você e sua mamãe. Alguém que quer cuidar de vocês duas, pelo resto da vida. Emma olhou para Sofia. Mamãe, o quê? Você acha? Sofia chorava abertamente agora. Mas seu sorriso era puro sol. Eu acho que o Sr. Marcos nos ama muito, e acho que nós amamos ele também. Então, sim, a gente pode ser uma família, não é tão simples assim, Mika, disse Sofia, acariciando o rosto da filha. Ser uma família é fazer uma promessa. Grande. Séria. Marcos enfiou a mão no bolso do paletó, o coração martelando. Ele carregava aquele anel há 3 semanas. Desde a segunda semana da separação. Desde o momento em que entendeu que perder Sofia e Emma fora a pior dor de sua vida. Na verdade, Tessel, tirando a caixinha de veludo, talvez seja exatamente tão simples assim. Os olhos de Sofia se arregalaram. Marcos abriu a caixa. Um anel simples, mas elegante e nada extravagante, em clássico discreto. Perfeito. Como Sofia, eu sei que esse não é o cenário mais romântico, disse Marcos, olhando em volta para os equipamentos hospitalares e o cheiro de álcool no ar, e sei que ainda temos conversas sérias pela frente, sobre orgulho, sobre dinheiro, sobre parceria. Mas, Sofia, eu não quero perder mais um dia. Não quero passar mais uma noite me perguntando se te perdi para sempre. Sofia encarava o anel. As lágrimas escorriam, sem que ela fizesse força para impedir. Eu não estou tentando te salvar. Tô te pedindo para me salvar. Me deixa entrar na sua vida. Me deixa amar vocês duas. Para sempre. Casa comigo? Emma aplaudiu, empolgada, pulando na cama. Diz sim, mamãe. Diz sim. Sofia olhou para a filha, depois para Marcos, e então para o anel, que não era só uma joia, era um símbolo de uma promessa, de que eles podiam construir algo lindo, sem que nenhum dos dois precisasse abrir mão de quem eram. Sim, sussurrou ela. Depois mais forte. Sim, sim, sim. Marcos colocou o anel no dedo dela. Enquanto Emma batia palminhas e pulava, enfermeiros e pacientes no corredor aplaudiram. Sofia sorriu. E pela primeira vez, aceitou a felicidade sem medo. Agora posso te chamar de papai? Perguntou Emma. Com os olhos brilhando, Marcos olhou para Sofia. Ela assentiu. Entre lágrimas, seria uma honra ser seu papai. Emma os abraçou com força. E Marcos, entendeu?
o que era estar completo. Não porque ele tinha salvado alguém e nem porque foi salvo, mas porque havia encontrado duas pessoas que o faziam querer ser melhor a cada dia. Na saída do hospital, Emma caminhava entre os dois, segurando as mãos deles. Marcos pensou que o amor não é feito de grandes gestos ou presentes caros. O amor se mostra nas salas de espera, nas refeições simples, nos olhos de uma garotinha assustada, que só queria que alguém ficasse. Eles tinham uma vida para planejar, um casamento, 1000 momentos pequenos. Mas, antes de tudo, estavam indo para casa. Não o luxuoso apartamento de Marcos, nem o apertado lar de Sofia, mas o espaço novo que construiria, juntos. O amor que nasceu naquele inverno era forte o bastante para sobreviver a qualquer tempestade. A neve caía suave sobre o Central Park, cobrindo o mesmo banco onde tudo havia começado com uma nova camada branca e silenciosa. Marcos ajusto o casaco vermelho de Emma, menos o mesmo que ela usava naquele primeiro dia dos namorados, embora agora já apertado nos ombros. Ela estava crescendo rápido. Conta a história de novo. Papai, por favor, pediu Emma, balançando as pernas no banco, sentada entre ele e Sofia. Sofia riu, enquanto puxava seu próprio casaco para mais perto do corpo. A aliança em sua mão esquerda brilhou à luz do inverno. Você já ouviu essa história 100 vezes. Mocinha, mas é a nossa história. Mamãe, insistiu Emma. E hoje é um dia especial. É o nosso dia do aniversário de família. Marcos sorriu. Emma havia decretado que o verdadeiro aniversário da família não era o dia do casamento no Jardim Botânico do Queens, 6 meses atrás, mas aquele dia 14 de fevereiro, quando ele conheceu as duas pessoas que mudariam sua vida. Bem, disse Marcos, se ajeitando no banco com aquele tom familiar, de quem está prestes a contar um conto de fadas real. Fazia muito frio, e eu estava sentado exatamente aqui, achando que estava sozinho no mundo. Mas você não estava sozinho, interrompeu Emma, os olhos brilhando. Por quê? A gente também estava aqui, só que a gente ainda não sabia disso exatamente. Então, uma garotinha muito corajosa, com um casaco vermelho, se aproximou de um estranho triste, e fez a pergunta mais importante que alguém já me fez. Que pergunta? Perguntou Emma, mesmo já sabendo a resposta de cor. Você quer jantar com a gente? Disse Marcos, bagunçando o cabelo dela com carinho, e aquela pergunta mudou tudo. Sofia se encostou no ombro de Marcos, e ele se surpreendeu, mais uma vez, com o quanto ela se encaixava perfeitamente ali. O último ano não foi isento de desafios. Houve conversas difíceis sobre dinheiro, sobre expectativas, sobre a independência de Sofia e a tendência de Marcos em resolver tudo com um cartão de crédito. Mas eles aprenderam a caminhar juntos, e o que construíram foi mais forte do que qualquer coisa que poderiam ter criado. Sozinhos. Olhem o que eu encontrei no bolso do casaco, disse Sofia, tirando um pedacinho de papel desgastado. Emma arregalou os olhos. É um dos seus cartões de dia dos namorados que molharam na neve? O último deles, disse Sofia, abrindo cuidadosamente o coração feito de papel colorido. O giz de cera vermelho havia desbotado, e quase todo o glitter tinha desaparecido, mas as palavras ainda estavam ali, escritas com a caligrafia caprichada. De Sofia ante amo. Eu guardei esse bilhete todo esse tempo, menos, continuou ela. Ele me lembrava que às vezes as coisas mais bonitas nascem dos momentos mais inesperados. Marcos também pensou nos momentos inesperados. O programa de arte de Sofia na escola havia se tornado um dos mais bem-sucedidos do distrito. Não por doações anônimas, mas por bolsas e editais que ela mesma conquistou. Com a ajuda dele nas pesquisas, ela manteve sua independência, mesmo aceitando seu apoio. E o equilíbrio era perfeito. A casa em Brooklyn, menos um meio termo, entre o desejo de Sofia por algo prático e a vontade de Marcos de oferecer o melhor. Era agora um lar cheio de arte infantil e conversas bilíngues. Marcos havia delegado parte das funções como CEO, contratando um sócio administrador. A empresa ia bem. E ele também. Pá! Disse Emma, puxando sua manga. Conta aquela parte de como você soube que amava a gente. Marcos fingiu pensar. Acho que foi quando sua mamãe fez espaguete e você me ensinou a enrolar direitinho no garfo. Ou talvez quando você desenhou aquela figura com os 3 de mãos dadas, ou quando sua mãe riu das minhas piadas ruins sobre computadores. Você ama a gente porque a gente é uma família boa. Menos, disse Emma, com convicção. A melhor família. Respondeu Marcos, sorrindo. Mas Emma, tem uma coisa que você precisa saber. Ele se abaixou para olhar nos olhos da filha. Eu não te amo porque você precisava que eu consertasse alguma coisa. Eu te amo porque você e sua mãe me ensinaram a ser feliz. Porque vocês me mostraram que as melhores coisas da vida não são coisas que se compram. São coisas que a gente constrói, juntos.
Sofia sorriu, os olhos brilhando, palavras muito sábias, para um homem que tentava resolver tudo com doações de computadores. Ei, protestou Marcos, aqueles computadores ainda estão funcionando perfeitamente. Emma deu uma gargalhada. Enquanto se preparavam para deixar o parque, Emma correu à frente, jogando bolas de neve num pinheiro. Marcos e Sofia caminhavam de mãos dadas, em silêncio. Algum arrependimento? Perguntou Sofia baixinho. Sobre trocar a vida de solteiro, bilionário por uma rotina caseira no Brooklyn. Milionário, por favor, corrigiu Marcos automaticamente, rindo em seguida. E o único arrependimento que tenho é de todo o tempo que perdi antes de conhecer vocês, todos aqueles anos, achando que sucesso era estar sozinho no topo. Quando na verdade, sucesso é estar cercado de quem te ama, mesmo quando eu reclamo das provas que tenho que corrigir, mesmo quando a Emma ensaia piano às 6 da manhã. Mesmo quando discutimos de quem é a vez de lavar roupa, principalmente nesses momentos, porque é isso que famílias de verdade fazem. Elas se separam nos dias comuns, não só nos especiais. Emma voltou correndo. As bochechas coradas de frio e animação. Podemos tomar chocolate quente e fazer espaguete quando chegar em casa. Espaguete parece perfeito, disse Sofia, acariciando o rosto da filha, enquanto seguiam para o metrô. Marcos se lembrou da pergunta que mudara tudo. Você quer jantar com a gente? Às vezes, os convites mais profundos vêm das vozes mais suaves. E, às vezes, as melhores famílias são aquelas que a gente escolhe construir, uma refeição de cada vez. A neve continuava a cair, mas Marcos já não sentia frio. Ele estava envolto pelo calor da mão de Sofia, pelas palavras de Emma, e pela certeza inabalável de que havia encontrado seu lar. Eles iam para casa. Fazer espaguete, contar histórias, ser família. E para Marcos, isso era o suficiente para chamar de felicidade. Parasite